Oi, pessoal. Vamos então agora para o artigo 182. O artigo 182 são as chamadas imunidades relativas, ou seja, não são imunidades absolutas como lá no artigo 181, em que existem aquelas pessoas específicas. Aqui são outras situações, mas existe uma relativização. Por quê? Porque elas são aplicáveis aos crimes cometidos contra o patrimônio e crimes cometidos que normalmente são processados mediante ação penal pública incondicionada, no caso de serem cometidos contra essas pessoas do inciso 1, 2 e 3, para que haja o processamento vai ser preciso uma representação, uma autorização da vítima. Então, o que diz o artigo 182? Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo: 1. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado; 2. De irmão legítimo ou ilegítimo; 3. De tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, quando o crime contra o patrimônio for cometido contra essas pessoas, e normalmente o crime contra o patrimônio é de ação penal pública incondicionada, quando a vítima são essas pessoas, é uma dessas pessoas, são essas pessoas, para que haja o processamento, vai ser preciso uma representação da vítima. Ou seja, a ação penal pública, que era ação penal pública incondicionada, se torna ação penal pública condicionada à representação. Veja, a ação continua sendo pública, mas na ação penal pública incondicionada não é preciso uma manifestação da vítima, não é preciso uma autorização. Sempre as ações penais públicas incondicionadas, se você se lembra lá das aulas de Penal Geral 2, normalmente são os crimes mais graves. Por quê? Porque basta que a autoridade competente tome conhecimento do fato para que haja o processamento. Na ação penal pública condicionada à representação, ela ainda é pública, o titular da ação penal é o Ministério Público, o Estado é quem representa a vítima, né? Representa no sentido de ter a titularidade ali da ação penal, é o exclusivo titular da ação penal, é ele que conduz a ação penal, mas para que ele possa exercer esse direito, ele precisa de uma autorização da vítima. Então, se a vítima, que são essas pessoas aqui no caso, elas não representam, não vai existir a ação penal e, consequentemente, vai existir o indivíduo não vai ter a punição em relação ao crime que supostamente ele tenha cometido, certo? Então, são só em relação a essas pessoas, né, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, tá? De irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabite. A única observação importante que eu tenho a dizer a respeito aqui é que nesse inciso 3º ele fala de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Por quê? Porque aqui existe não é um parentesco em linha reta. Então, por não ser um parentesco em linha reta, ele exige que no mínimo haja a coabitação. Por quê? Porque o legislador considera que, eventualmente, um processo, uma ação penal, prejudicaria o relacionamento entre essas pessoas que coabitem. Agora, as outras pessoas, o cônjuge e o irmão, não tem necessidade que haja essa coabitação, né? Por quê? Porque eles têm aí um vínculo, um parentesco muito maior. Né? Em relação aqui à parte dos irmãos, também não importa se vocês são irmãos germanos, ou seja, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, ou então se vocês são irmãos, por exemplo, unilaterais, que sejam só de um pai ou só de uma mãe. Vai existir só de um pai. São só irmãos, por exemplo, por parte de mãe, só irmãos por parte de pai. Não importa, vai existir a imunidade do mesmo jeito, tá? Bom, essas são as questões importantes a respeito do 182. O 183, ele é super importante, né? Eu fui na ordem, mas o 183 eu vou fazer um próximo vídeo para vocês, mas é só para vocês já pensar aí, né? São situações de exceções. São situações em que não vão existir essas imunidades, né? 183 diz lá: não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral quando haja emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa. Então, gente, isso é muito importante. Obviamente, se você comete um crime, uma subtração mediante violência ou grave ameaça, por mais que seja um crime contra o patrimônio, não vai existir essa imunidade, porque ele tem como meio executório a violência. Então, assim, é evidente que essas imunidades não são aplicadas a todos os crimes contra o patrimônio.
Todos. Por quê? Porque muitos dos crimes contra o patrimônio são cometidos através desses meios executórios que impossibilitam essa situação de imunidade, por óbvio, né? Por coerência, tá? 2, ao estranho que participa do crime, né? Isso eu já tinha mencionado para você, né? Então, por exemplo, se o partícipe, no fim a gente já está vendo aqui direto, então no fim se o partícipe comete o crime com você, contra a sua mãe, um crime de furto, o partícipe não vai gozar dessa imunidade, né? Porque não existe uma relação aí a ser preservada entre o partícipe e a sua mãe. Não existe a ideia da família. E não necessariamente só o partícipe, até a coautoria, se ele pratica o crime junto com você na condição de coautor. E aqui, não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Isso foi acrescentado pelo Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, e obviamente que você entende a situação, né? Porque o indivíduo idoso, de acordo com a nossa sistemática do Código, ele é considerado pessoa que tem uma vulnerabilidade maior. Tá? Então, preste atenção em relação a isso, tá? Uma outra questão importante, que eu acho que é importante eu mencionar para vocês, existem lá aquelas agravantes genéricas do crime ser praticado contra maior de 60 anos. Então, vai existir o crime, não vai existir imunidade e, além disso, vai existir a agravante genérica que está lá prevista no artigo 61, tá bom? Na segunda fase da aplicação da pena, agravantes e atenuantes. Aqui no caso, você praticar o crime contra maior de 61 é uma agravante, tá bom? Beijo, gente.